Amigos queridos, que nesta hora feliz de nossas vidas, amanhecendo um novo alvorecer, prenunciando novas oportunidades nesse dia, agradecemos a Jesus pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelo amparo generoso às nossas necessidades, pelos convites à transformação de nós mesmos, pelas oportunidades redentoras do trabalho no bem, pelos desafios da jornada e por tudo que a vida nos oferece. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos igualmente a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, honrados servidores da vossa seara, que vieram ter conosco para insuflar em nossos pensamentos o entendimento da verdade. Fortalece-nos, Senhor, aproximando-nos do seu evangelho de amor. E que nós, nessa jornada terrena, estejamos em paz e confiantes. A cada um de nós realizando aquilo a que veio, com bom ânimo e alegria. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E esse item está nos dizendo carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E diz assim: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim. Ou seja, quando estamos dentro, na experiência do cristianismo, e sermos muitas vezes ressachados, muitas vezes rejeitados, muitas vezes incompreendidos, e até muitas vezes perseguidos, porque Jesus naquela época prenunciou que os primeiros cristãos seriam perseguidos, a estes que ele estava se dirigindo. Então, odiaram os primeiros cristãos e perseguiram os cristãos por causa de serem cristãos. Por isso sereis recompensados no céu, no mundo espiritual. O espírito que cumprir os seus compromissos será realmente recompensado. Qual é a recompensa, que os verdadeiros cristãos necessitam? A recompensa de poderem estar no trabalho com Jesus, sem serem limitados na expressão da caridade. Essas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Então, os primeiros cristãos, e hoje até os cristãos, quando que nós provamos a nossa fé? Quando não somos compreendidos, como somos agredidos, quando as pessoas que nos chegam são grandes desafetos do passado, quando estamos sendo convidados para o ajuste com a lei de Deus, através das provas e expiações. Isso quer dizer que nós estamos sendo provados. Provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito.
Por que o mal que nós recebemos pode ou não reverter em nosso proveito? Quando o mal que recebemos, nós retribuímos com o bem. Essa é a oportunidade de fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, através da indulgência, através do perdão, através do respeito a opiniões diversas das nossas, através de manter-nos num estado pacificado. Tudo isso é provar a fé. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira e não os maldigais. Depois junta, né? Jesus disse: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Esses dias todos nós temos falado o significado da cruz ou do fardo sobre os nossos ombros. Carregar a cruz ou o fardo é arcar com a consequência dos nossos atos. Então, que fardo eu quero para mim? Aquele que será a consequência do que eu fizer comigo. Então eu posso decidir se o fardo pode ser mais leve? Sim. Se as nossas ações forem coerentes com a verdade, nós teremos um fardo muito amenizado. Então, arcar com a consequência dos nossos atos significa aquilo que nós trouxemos para transformar. Ainda disse Jesus: suporte corajosamente as tribulações que a fé lhe suscitará. Porque ele já estava prevendo a perseguição dos cristãos, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus. Ou seja, vamos entender esse simbolismo aqui. Quem quer salvar a si e os seus bens está voltado para quê? Para si mesmo, dando prioridade única a si mesmo. O Evangelho nos mostra que a caridade nos salva, nos liberta. Então, a caridade é uma experiência que o espírito vai adquirindo ao longo de muitas encarnações, de dar prioridade à necessidade do outro. Isso começa na família. Quando os pais recebem os filhos, é natural, porque vem de uma força até instintiva de proteção da prole, e depois do impulso instintivo vem o sentimento de amparar, de proteger, de abastecer, de cuidar, de socorrer. Esse é o exercício primeiro que nós fazemos de sentimentos para depois fazermos o mesmo para outros. Não temos como fazer primeiro para outros sem termos feito primeiro para conosco. Aí estamos falando de filhos, mas podemos falar de honrar pai e mãe. Então, quem não honra pai e mãe, como vai honrar o desconhecido, o necessitado que nos chega? E o Evangelho nos disse que honrar pai e mãe é a condição para amar a humanidade. Ninguém ama o próximo sem amar pai e mãe. Ou amar os seus filhos, ou os seus cônjuges. Aquele núcleo familiar onde o exercício da doação de nós mesmos precisa ser o mais exuberante possível. Então, quando nós priorizamos a necessidade do coletivo, como ontem nós falamos, nós saímos do eu para o nós. Vai chegar um momento em que nunca mais nem conjugaremos o verbo na primeira pessoa do presente, eu. O nosso verbo será o nós constante, porque nunca mais estaremos apartados de alguém, das pessoas, daqueles a nós confiados. E isto é uma bênção, sairmos desse isolamento, estarmos com todos, e o nosso verbo for o nós. Então, o que significa perder as vantagens do reino dos céus? O reino dos céus é uma construção de valores que começa nos sentimentos e se incorpora na consciência como valor. Um feixe de sentimentos nobres se incorporam em nós como aquisição. E esses valores adquiridos é a construção do reino de Deus. Ora,
Se eu dou prioridade a mim mesmo, a minha construção do reino dos céus não se elevará naquela encarnação, vamos dizer assim, naquela existência, ninguém vai acrescentar nada porque eu não aproveitei as oportunidades. Tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, de sua perseverança, de sua abnegação. Mas àqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. O espírito caridoso, verdadeiramente, ele não precisa de que alguém prometa que ele vai ter um ganho com isso. Ele não precisa, porque o prazer de fazer por amor, que é a caridade, já é o regozijo do espírito. Não tem prazer maior ou regozijo maior do espírito que não seja a felicidade de proporcionar o bem a alguém. E desde que esse bem seja dos seus sentimentos e não dos seus pertences, né? Então, doar dos nossos sentimentos chega a ser um prazer inenarrável do verdadeiro cristão, que não precisa de recompensa. Mas a lei divina é de causa e efeito. Então, a esses espíritos que têm uma moralidade muito avançada, têm uma amorosidade muito expressiva, o que eles esperam do Senhor? Sempre oportunidade de servir. Essa é a maior alegria para aquele espírito. Então, os espíritos superiores, os espíritos puros que auxiliam Jesus na Terra, outorgam a esses espíritos missionários tarefas maiores. E observemos, todo espírito que tem uma grandeza moral ou afetiva, ele está sempre em trabalhos com muitas pessoas, que são os trabalhos coletivos. A exemplo disso, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que apresenta para Jesus um plano divino de evangelizar o Brasil. Então, responsável por implantar no Brasil uma mentalidade cristã, né? Nós vemos o próprio Ismael, que Jesus outorga para ele uma pátria de dimensões continentais. Olha a grandeza desse espírito. Que ele tutela essa pátria, respeitando o tempo evolutivo de cada um de nós. Então, esses espíritos estão na grandeza da manifestação do seu amor, de forma prática, operacional e coletiva, trazendo para a nossa pequenez o nosso coletivo, onde é dentro de casa, que tem meia dúzia, na casa espírita, no trabalho profissional, na vida pública. São esses pequenos redutos onde frequentamos, vivemos, que aqui a gente diz, olha, aqui é a nossa seara, é aqui que eu vou me erguer, é aqui que eu vou aprender junto, porque ficamos todos no mesmo patamar, lutando juntos para as nossas aquisições, né? Então a gente trouxe de Emmanuel uma lição do livro Mãos Unidas. É uma lição assim interessante, muito clara, sobre carregar o fardo, carregar a cruz, né? Chamar caminho do Cristo. Então, quando Jesus disse, né? Sigam-me, ele mostra o caminho para segui-lo. E vamos ver como é esse caminho. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. Então, a gente tem falado todos os dias sobre planejamento reencarnatório. Abraçar as responsabilidades que nos cabem é carregar nossa cruz ou nosso fardo, que é a mesma situação. Então, quem cria o peso da cruz? Nós.
Quem dimensiona o peso do fardo? Nós, pelas nossas ações. Então, será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. E na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Aqui entra na justiça divina atenuantes pelos feitos do Espírito e agravantes pelas escolhas enganosas. São duas situações. Então, nossas dificuldades podem ser modificadas, não são extintas, mas são atenuadas. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. O planeta Terra, amigos, sempre estamos repetindo, o planeta Terra, ainda nesse estágio provacional, expiatório, tem como primeira causa da lentidão evolutiva desse planeta a ociosidade do espírito. A primeira causa, tanto que na organização das leis divinas, Kardec coloca o trabalho como a primeira lei após a adoração. Porque a adoração contemplativa também foi um erro, um engano. A adoração precisa ser ativa, por isso a movimentação das forças intelectuais, morais, afetivas, espirituais, precisam estar sempre ativas, sempre ativas. Esse é o grande ponto da evolução do espírito. E se nós não temos obstáculos, nós nos paralisamos neste caminho. Estagnação absoluta do processo evolutivo. E quando voluntariamente não queremos evoluir, a força da lei age sobre nós. E a força da lei traz obstáculos, traz dificuldades, traz desafios. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. É forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Quando o apóstolo Paulo diz para nós caminharmos, ainda que com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, ele faz um simbolismo muito próximo do real. Esse é o limite para nós, de desconjuntados e arrastando, perseverando sem esmorecer, guardando a confiança de que quando esmorecemos no caminho, mãos amigas se estendem para nos erguer, corações misericordiosos agasalham-nos nos nossos dias de dor, nos convidam a dar um passo além, balsamizam as nossas feridas, ombreiam conosco o caminho para Jesus, para seguirmos juntos. Em qualquer circunstância, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos. Porque a imperfeição nunca pode ser um desculpismo, né? A gente não pode se apegar aos nossos erros, que são imensos, às nossas dificuldades, para justificar a inércia. Cumpre-lhe trabalhar aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. A dificuldade vem nos lembrar quem somos. Olha só, porque nós pensaríamos que seríamos melhores do que somos pela vertente do orgulho. Então a dificuldade dimensiona realmente quem eu sou. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo sem isto, não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Quer dizer, quando os cristãos foram humilhados, agredidos, nós também teríamos esta mesma condição, não numa situação específica na arena dos circos de Roma, ou nas torturas que os cristãos passaram. Nós também passamos por situações importantes de reprovação
de acusações, de críticas dos outros. E nunca essa crítica será gratuita, amigos. Nós pensamos que somos vítimas do mal do outro, mas o outro só veio evidenciar o mal que há em mim e não o mal que há nele. Por isso, quando nos acusarem, quando nos humilharem, quando nos criticarem, e isso nos fizer sofrer, isso está denunciando o mal que eu ainda trago comigo e que alguém fez o favor de mostrar quem eu sou. De quando em quando, ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Entretanto, é preciso seja assim. De tempos em tempos, é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque sem esforço máximo não obteríamos a desejada renovação. Aqui, num termo moderno, a gente diria sob pressão. É importante estar sob pressão. Tudo nos leva a crer que sem a pressão do mundo, sem os obstáculos do caminho, sem aqueles que nos apontam quem somos, como diz Emmanuel, estaríamos na inércia. Nada nos incomodando, porque o conforto anestesia a consciência. O espírito confortável todo o tempo, ele está absolutamente anestesiado na sua consciência e, portanto, no seu discernimento. Então, contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo, e sem estudo o raciocínio se nos faz ao nível da rigidez espiritual. É muito importante o conhecimento para qualquer patologia do espírito, né, amigos? Hoje as patologias do espírito mais assintosas são as depressões com recusa reencarnatória, querer desistir da existência. As depressões com recusa reencarnatória denunciam primeiro a ausência absoluta da formação de uma razão lúcida, a ausência total do conhecimento da verdade. O espírito vive em fantasias pueris e isto sucumbe às suas forças. Chamados a amar e a auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou incessantemente, enquanto nos opunhamos a Ele. Mais do que nós já fizemos para Jesus, né? E Ele nos ama e nos aguarda, para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Então, os que desistem da luta esmoreceram por ausência da chama robusta da fé, que é a nossa condição. Nós vivemos caindo e levantando. Somos erguidos pelos amigos encarnados. Somos amparados pelos amigos desencarnados. Essa ainda está sendo a nossa trajetória na Terra. Mas dia virá em que seremos mais resolutos e traçaremos uma linha ascensional de muito trabalho. Em suma, carregar nossa cruz será, desse modo, romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principiando por acender as possíveis restos de luz na selva dos nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu. Então, carregar nossa cruz desse modo
romper com os milênios de animalidade. Vamos entender, quando nós acabamos de dizer o espírito não tem conhecimento da verdade, está ainda no patamar da ignorância, o que ele tem para se manifestar? Ele tem o passado com seus vícios e paixões, ele tem instintos e tem sensações que corromperam as suas emoções. Emoções corrompidas pelas sensações que geraram os vícios de natureza moral. Então, é com o que o espírito conta? Quando a gente recebe uma pessoa que está nesse patamar dos impulsos primitivos, da ignorância absoluta, o que ela tem para trazer, para se manifestar no mundo? Uma personalidade da sua anterioridade, imantada de más paixões e vícios arrastadores. E assim que nós chegamos na Terra, esperando que uma casa bendita, uma casa de Jesus, a nossa casa espírita, possa nos acolher e realmente balsamizar-nos de esperança, para que a gente construa hoje uma condição moral que possa reagir com os impulsos desse passado e transformar-nos. Por isso que o apóstolo Paulo disse-nos para renovar-nos pelo nosso modo de sentir. Renovai-vos pelo vosso modo de sentir. Porque o que interpretamos da realidade é com a nossa lente ainda manchada pelas nossas imperfeições morais. Então, não estamos vendo a realidade. Estamos projetando a nossa existência, a nossa personalidade na realidade. Olha que estado de dificuldades que nós entramos, não é? Então, ao invés de eu interpretar a realidade à luz da verdade ou à luz do Evangelho de Jesus, eu projeto a meu mundo íntimo na realidade e penso estar percebendo o outro, mas não estou. Estou apenas cego, percebendo a mim mesmo todo o tempo. Então, esse item do Evangelho, aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me, Emmanuel tem trazido para nós como que nós vamos entender essa passagem de Jesus de forma contemporânea, na aplicabilidade do nosso dia a dia. Então, nós vamos fazer a nossa prece e encerrar. Deus, Pai amantíssimo, Jesus, Mestre amado, Espíritos amantíssimos que em nome de Jesus são conosco. Este momento, Senhor, é o momento de nós pedirmos a vossa misericórdia, Senhor Jesus, por toda a humanidade da terra. Que as caravanas socorristas, apostos, intercedam em favor dos povos em guerra, dos litígios constantes entre aqueles que ainda não desenvolveram o respeito pela diversidade de pensamentos, de hábitos, de entendimento e de evolução. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade recolhidos nos hospitais, nos leitos enfermos, por todos aqueles confinados nas penitenciárias, nos asilos, nos albergues, por todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto amigo,
por todos aqueles em cuja mesa falta o pão, por todos, Senhor, necessitados de toda sorte que nos reconhecemos ser. Seja a vossa misericórdia estendida para atenuar, balsamizar e socorrer. E é com esta confiança, Senhor, que pedimos por todos que estejam registrados em nossos cadernos de vibrações, para que todos sejam visitados, socorridos e amparados. E é nesta confiança do amparo misericordioso em favor de todos, que com esperança e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.